independentemente e não são reconhecidos pela grande loja. Com pelo menos 5 milhões de membros em todo o mundo e um impressionante número de lojas independentes, nem todos seguem as mesmas regras. Lojas maçônicas em todo o mundo estão tentando conseguir mais membros. Aqui na loja de Washington, maçons em potencial assistiram a uma palestra ministrada por Akran Elias. Maçonaria não é algo em que a pessoa entra. Ninguém entra na maçonaria. A pessoa se torna maçom. Ela é aceita. Entrar para essa fraternidade não é uma decisão simples. Meu nome é Justin Poltak e ainda não sou maçom. Eu me interessei pela maçonaria por algum tempo e pesquisei na internet por 6 meses. Maçonaria não foi feita para todos. É elitista? Não. É seletiva? Com certeza. Por que é seletiva? Porque temos um certo critério que a pessoa deve atingir para ser iniciada na sociedade. Até onde sabemos, um ateu não é bem-vindo à nossa loja. Precisamos que a pessoa acredite. Faça votos de crer na divindade. Não perguntamos qual a religião, mas acreditar na divindade é uma exigência para ser iniciado na maçonaria. Justin acha que os valores da maçonaria poderiam lisonjear suas próprias crenças. Basicamente, o que eu leio sobre a maçonaria que me chamou a atenção tinha a ver com a construção de caráter e se tornar parte de uma comunidade que é maior que você mesmo. Jovens como Justin são encorajados a unirem-se à comunidade maçônica tradicional, ao contrário das mulheres, que são 50% da população. Todos os grupos maçônicos femininos permanecem não reconhecidos pelas lojas de tendência atual e, mesmo assim, seus números estão crescendo. Temos 2 grandes lojas para mulheres operando na Inglaterra e Wales e, pelo que sabemos, estão trabalhando de acordo com as normas. Elas seguem os mesmos princípios, fazem as mesmas cerimônias, vestem os mesmos emblemas que nós. Estão envolvidas em caridade com grandes quantias. Elas gostariam de ser formalmente reconhecidas, mas, na verdade, não querem vir para nossas reuniões e não nos querem nos encontros delas. Nos Estados Unidos, isso não impediu as mulheres de exigir o uso do avental como os homens. Jana Lennon, de Atlanta, no estado da Geórgia, é uma parte da ramificação chamada comaçonaria, onde tanto mulheres como homens são bem-vindos. Sou June Elizabeth Lennon, mulher maçom de Atlanta, Geórgia. A experiência de ter homens e mulheres operando juntos na mesma loja é valiosa porque você vê yin e yang, você vê o preto e o branco, você vê a opinião masculina oposta à feminina. Particularmente, acredito que há diferença entre os sexos. Nós pensamos de maneira diferente. Existem irmandades secretas maçônicas que, na verdade, banem homens. Susan Gonzalez é um membro da loja Universalis na cidade de Nova York, uma organização baseada nos ritos antigos que antecedem a maçonaria moderna. Sou Susan Gonzalez, mulher maçom, cidade de Nova York. Mulheres têm sido parte de antigos rituais místicos por milhares e milhares de anos. E a maçonaria meio que foi pegando emprestado aqueles símbolos ao longo dos tempos. As mulheres nunca foram excluídas completamente deste processo. Então não vejo como se tivesse sido uma cópia, e sim como uma evolução. A maioria das pessoas concordaria que as lojas maçônicas hoje em dia possuem a sua própria herança, aquela começada em 1717, quando 4 lojas entraram na região banqueira de Londres para formar o que é conhecido hoje por a Grande Loja da Inglaterra. Eles se encontraram em um bar chamado Goosey & Gridlow e se intitularam maçons, para se diferenciarem das outras associações de cavalheiros na época. 6 anos depois, eles já tinham centenas de membros, várias filiais e uma constituição escrita com regras oficiais, regulamentos e símbolos maçônicos. Os motivos para começar um clube secreto são rondados de mistérios. Uma teoria é de que eles queriam oferecer uma plataforma para fortalecer as classes trabalhadoras.
Usando conhecimento e informação, eles preencheram o vazio entre o rico e o pobre. Como as mulheres do século XVIII estavam na época à margem do trabalho, não era considerado estranho que elas não fossem incluídas. Hoje, maçons admitem a necessidade de mudança com os novos tempos. Eu acho que um dos possíveis desafios que possa haver no futuro é a relação das mulheres com a maçonaria. Todas as grandes lojas ao redor do mundo têm apenas associados homens. Não por motivos de não gostar ou achar que as mulheres estão em segundo plano. É que, historicamente, tem sido assim. A maioria das mulheres divide não apenas o simbolismo, mas também o processo de iniciação e os níveis de status chamados graus. Entretanto, elas não anseiam pela aceitação das grandes lojas do todo masculino mundo da maçonaria. Se você vai a uma loja maçônica onde tem homens na sala que não querem você lá somente porque você é mulher, suas chances de trabalhar de maneira apropriada na maçonaria são praticamente zero, menos de zero. Nada pode ser feito. As mulheres que se tornaram maçons não estão interessadas nisto. Elas não estão preocupadas com questões de reconhecimento em serem iguais aos homens. Elas não consideram maçonaria como algo que tem a ver com o gênero, na verdade. Janet Wintermute, de Washington, pertence a um clube feminino ainda mais exclusivo e secreto. Nossa ordem é extremamente discreta. Nossos rituais nunca foram publicados em nenhuma parte. Você pode comprar um livro chamado Ritual de Duncan em qualquer livraria e ler a tendência atual dos rituais maçônicos nos 3 primeiros graus, os graus da Loja Azul. Você não pode fazer isso na minha ordem. Somos extremamente discretas sobre essa questão. Mas por que a necessidade de privacidade? Eu fiz um juramento como maçom de não divulgar qualquer informação sobre quem está lá e o que estão fazendo. Não porque queremos segredos, e sim porque elas precisam da oportunidade de estarem lá e se sentirem à vontade para serem justas e abertas. Esse é um direito delas. Recusando-se a dividir detalhes do que se passa dentro das lojas, alguns maçons tornaram suas vidas difíceis? Robert Cooper é maçom na Grande Loja da Escócia. Meu nome é Robert Cooper e sou curador do Museu e Biblioteca da Grande Loja da Escócia. A sociedade, particularmente a moderna, precisa ter um bicho-papão. E se vivemos em uma sociedade em que a teoria da conspiração é excessiva, as pessoas não querem ser responsáveis por seus atos, então nos tornamos o bode expiatório. Tornou-se uma reação automática. Se algo dava errado, os maçons estavam por trás. Existem perigos dos quais as pessoas do poder precisam estar cientes. E o problema é que quando uma pessoa não é transparente, pode ser mal interpretada. Alguns maçons estão ficando cansados das acusações. Na Inglaterra, eles respondem com uma fulgurante cerimônia pública. Seu patrono e autoridade é o primo da rainha, Sua Alteza Real, o Duke of Kent, Grand Master of the Order. Se ocasionalmente, uma vez a cada 25 anos, as pessoas puderem ver que nossos negócios são como os descrevemos, poderão falar sobre todas as preocupações que ainda têm sobre coisas que são, na verdade, apenas uma inclinação à privacidade. Maçons também estão literalmente abrindo suas portas ao público geral, tentando provar que eles não têm nada a esconder. É um bom exemplo de como somos secretos. Digo, essa é a nossa base em Londres. Temos cerca de 30 mil visitantes ao ano. Qualquer um que esteja passando na rua pode vir ao nosso prédio visitar a biblioteca e museu. Serão levados a uma visita guiada. Então, como é secreto? Em Halifax, no Canadá, os maçons deram mais um passo adiante. Permitiram com exclusividade que filmássemos dentro da sua loja. O mestre maçom Vic Lewis nos leva a uma típica sala da loja.
Esta parte da sala é chamada o Oriente. A cadeira grande e alta, nós geralmente dizemos que é a cadeira de Salomão, e é onde senta o mestre da loja. Estes homens não são atores, são maçons verdadeiros. Esta reunião em particular é para dar as boas-vindas ao novo iniciado. Oficiais, ocupem seus lugares e estações e vistam-se. Veja que ele está em 3 degraus que sobem. Eu gostaria de dizer o que estes 3 degraus significam, mas vai ter que se tornar maçom para descobrir. No início de cada reunião, o mestre maçom pede a cada membro para descrever a sua função e propósito dentro da loja. Irmão segundo diácono, a primeira grande reunião dos maçons. Para verificar que a loja está ladrilhada apropriadamente. Dedique-se ao trabalho e informe ao assentador de piso que estou prestes a abrir esta loja. No 3º grau da maçonaria. Leve-o para fazer a análise e controle-o adequadamente. Bem na frente temos 2 pedras em ambos os lados. Nós as chamamos obra de cantaria. Uma é bruta e a outra é polida. A bruta é a maneira que um homem entra na maçonaria, e a polida representa o homem após se tornar mestre maçom. O tesoureiro é um de nossos oficiais sênior também na loja maçônica. É claro que é muito óbvia a sua função. Ele cuida do dinheiro e, se você tiver sorte, é uma pessoa que entende de contabilidade e essas coisas. Do outro lado, o respeitável mestre manda sentar o secretário, e ele organiza muito bem todos os negócios da loja. Na maioria das lojas, ele é o braço direito do respeitável mestre para fazer os serviços. Se o grão-mestre ou outro oficial sênior faz a visita costumeira ao grão-mestre para oferecer o martelo ao oficial visitante, ele pode assumir a loja caso este seja seu desejo. Meu respeitável irmão grande, primeiro vigilante, é sem dúvida um prazer tê-lo aqui conosco na loja Burns essa noite. E é uma honra para mim apresentar você com o nosso martelo e convidá-lo a sentar na cadeira oriental do rei Salomão. Respeitável mestre, é sem dúvida um prazer visitar novamente a loja Burns. E sei que você tem muita coisa para fazer essa noite, então vou lhe devolver o martelo para que você possa começar com o trabalho desta noite. Mais uma vez, obrigado. Um dos motivos para esta nova transparência é ganhar a confiança do público. Mas grandes esforços como estes tiveram uma repercussão terrível em 2004, quando atiraram no maçom William James, em Nova York. Matérias de jornais afirmaram que antes de ser atingido, ele estava sentado em uma cadeira com os olhos vendados, com latas ao seu redor, no porão de uma loja maçônica. Stephen Bullock é um historiador americano e escritor na maçonaria. Ele comentou sobre os tiros no maçom William James. Bullock não é maçom. O clube de cavalheiros que William James frequentava naquela noite, em março de 2004, é um tipo de organização que é ligada à loja, constituída por membros da loja, mas não é parte da mesma. James tinha passado pela maior parte do processo de iniciação e ele chegou ao ponto em que um membro do clube puxava uma arma, atirava sem munição e a outra pessoa derrubava as latas. O que tragicamente aconteceu foi que o associado com a pistola pegou a que estava no seu bolso, carregada, ao invés da outra arma que não tinha munição, e atirou e matou William James. Este tiro acendeu ainda mais as chamas da conspiração maçônica. Mas foi um ritual que deu errado? Ou simplesmente um trágico acidente? A versão oficial da grande loja da Inglaterra é clara. Houve um tiro fatal, mas não aconteceu na verdade em uma reunião da loja. Alguém disparou um tiro pensando que não havia munição e infelizmente havia. Mas o que correu o mundo foi maçom atingido em iniciação. Houve tanta coisa absurda escrita e dita em relação à maçonaria que a tendência era de acreditar imediatamente que alguém tinha morrido durante uma cerimônia de iniciação. O líder da loja de Nova York foi rápido em esclarecer que o incidente não envolveu uma reunião maçônica, o uso da sala maçônica
ou qualquer ritual maçônico